Bom dia, 1703. Hoje nós vamos ver sobre os climas no Brasil, os tipos de climas que nós temos aqui no país. Na próxima aula veremos sobre vegetação. O que veio a ser o clima de uma forma geral? Toda e qualquer variação de temperaturas e chuva, como são chamadas umidades, seria um clima. Pega a média de temperatura e chuva de um lugar durante o ano, teríamos determinado tipo de clima. E o Brasil ele é o seguinte: ele teria terras em duas zonas climáticas, tropical, que também é chamado de zona intertropical, e a zona temperada. Era para o Brasil ter somente esses dois tipos de climas aqui no país. Mas se vocês repararem aqui no mapa, pelas cores, nós temos uma diversidade de clima, um total de 6 climas diferentes. E por que esses motivos? Primeiro, pela grande extensão do Brasil, tanto norte para sul, como leste-oeste. Outras coisas. Temos lugares que são próximos ao mar, banhados pelo Oceano Atlântico, e lugares distantes. Lugares com grande concentração de vegetação e outros com pouca concentração de vegetação. Lugares bastante chuvosos. Lugares que passam meses do ano sem ter nenhuma chuva. Ou então também lugares de relevo de altitude elevada e lugares de relevo de baixas altitudes. Isso faz com que o Brasil tenha essa diversidade climática. Nós temos no total 6 tipos de climas. A área que está toda de amarelo é o clima equatorial. Recebe esse nome de equatorial por estarem esses territórios próximos à linha do Equador, que recebe calor intenso do Sol o ano todo. Temos aqui de rosa o clima tropical ou tropical semiúmido. Na área de verde, nós temos o clima tropical semiárido. Na área que está aqui de cor de abóbora, tropical de altitude. Na área que nós estamos aqui de vermelho, o chamado tropical atlântico, ou tropical úmido, ou tropical litorâneo. Podem ser esses 3 nomes. E na área que está de azul, que é parte da área atravessada pelo Trópico de Capricórnio, temos o clima subtropical. Seriam esses tipos de climas. O clima equatorial, como eu falei antes, que é a próxima linha do Equador, é um clima bastante quente ao ano todo e chuvoso, ou seja, quente e úmido ao ano todo em grande parte dessa área. Sendo que as chuvas são bastante intensas, principalmente pelo seguinte: pelo grande excesso de calor, a própria vegetação da floresta amazônica contribui com as chuvas, pelo fenômeno da evapotranspiração, que seria isso, a perda de líquido dos vegetais. De rosa, tropical ou tropical semiúmido. Há 2 estações definidas. O verão é quente e chuvoso. O período de inverno, há uma pequena queda de temperatura e as temperaturas, além de diminuírem, são secos, ou seja, é um clima quente e chuvoso no verão e seco no inverno, com grande amplitude térmica, principalmente entre o dia e a noite. O que é amplitude térmica? É a diferença da temperatura máxima para a temperatura mínima. Se a temperatura máxima e a mínima tiverem uma grande diferença, vai haver uma grande amplitude térmica. Já o de verde, o semiárido, ele fica numa área do sertão nordestino chamada Polígono das Secas. Qual seria a principal característica? É uma área bastante quente. Só que devido à ação da massa de ar, a presença do Planalto da Borborema, faz com que chova poucos meses do ano, as chuvas sejam bastante escassas, com grande parte do ano com o problema da seca, que é a grande preocupação do sertão, é essa seca devido ao clima tropical semiárido ou semiárido. O tropical de altitude, que está aqui de cor de abóbora, é um clima que era para ser quente como clima tropical,
porém as temperaturas são amenas devido à altitude. Só lembrar uma coisa, quanto maior a altitude, está mais acima do nível do mar. Quanto mais alto, mais frio vai ser. Como só lembrar uma cidade, se muitos conhecem, Petrópolis, que é próxima à capital, mas Petrópolis é uma cidade com temperaturas menores que a capital por estar mais de 800 metros acima do nível do mar. E no período de inverno as temperaturas baixam muito. O clima aqui da cidade do Rio de Janeiro é o tropical atlântico ou tropical úmido, ou também chamado de tropical litorâneo, que é um clima bastante quente, e o nosso verão é bem quente e chuvoso, por influência da massa de ar e do oceano. Só que na região nordeste, o tropical úmido tem uma grande diferença da região sudeste. Enquanto no nordeste as chuvas são mais concentradas no período de outono e inverno, aqui no Rio de Janeiro, na região sudeste toda, é mais no período de verão. Tanto que muitas vezes em várias cidades do nordeste, próximo ao mar, a grande preocupação de enchentes vem nesse período de outono e inverno. Seria a grande diferença do tropical úmido em relação à região sudeste e ao nordeste. E abaixo do Trópico de Capricórnio temos o clima subtropical. Possui um verão que pode ser quente em algumas cidades, mas não tão quente quanto o clima tropical. O inverno é frio. Tem cidades que podem cair pequenas camadas de neve ou até a ocorrência de geadas. E as chuvas são bem distribuídas durante o ano. Aqui no estudo que vocês vão receber, tem isso tudo que eu expliquei aqui com as características. Só lembrando que o termo precipitação é a mesma coisa de chuva. E temos toda a explicação. O nosso estado, Rio de Janeiro, ele possui dois tipos de climas. Que aqui na capital e nas cidades próximas ao oceano, tropical úmido. Em grande parte do estado, nas áreas mais elevadas, nas áreas mais serranas, é o tropical de altitude. E a partir daí vocês vão responder essas questões, que qualquer dúvida vocês podem me perguntar durante o dia da aula de geografia.